Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e, atualmente, estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem hoje é a de número 131 e o título é Consciência. Consciência. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 9, diz-nos Paulo: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Guardando o mistério da fé numa consciência pura, diz Paulo a Timóteo e a todos nós. Comenta-nos Emmanuel as palavras de Paulo. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé. Curiosidade e sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Ou seja, embora a curiosidade possa abrir para experiências que oportunizem a fé, assim também como o sofrimento nos traz oportunidades para vivenciarmos, testemunharmos a nossa fé, diz Emmanuel que nem curiosidade nem sofrimento representam o vaso divino destinado à sua manutenção, a manutenção da fé. E lá, Paulo já disse o que foi, não é? Mas vamos continuar para ouvirmos Emmanuel. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, ou seja, acontece, de repente acontece uma calamidade na vida de alguém. Muitas vezes pode ser até na nossa. Então, em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas, ou seja, correm sem perder tempo, aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. Ouvir alguma coisa que traga um conforto diante da calamidade. O fenômeno, entretanto, isso acontecia muito com relação, pode ainda acontecer, mas a esse tempo em que Emmanuel nos traz, nós tínhamos o nosso querido Chico, por exemplo, uma calamidade é perder um filho, e Chico estabeleceu o correio de luz. Através da sua mediunidade, ele recebeu inúmeras cartas de filhos que desencarnaram, passaram no mundo espiritual a escrever aos seus pais. Então, é isto que ele diz aqui, olha. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades do destino, podemos dizer, correm sem perder tempo aos templos ou aos oráculos novos. Muitas vezes os médiuns, na antiguidade, os oráculos eram médiuns, não é? Aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. Palavras que tragam consolo, orientação diante das calamidades. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho satisfeito ou ferido pelas pancadas de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso de buscar consolo nesses oráculos, vamos dizer assim, claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Então, vamos receber um consolo sobre aquela calamidade,
Mas será que estaremos nos fortalecendo para calamidades futuras? Porque se não for naquele campo, vai ser em outro. Afinal, estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Situações difíceis, elas chegam volta e meia, como a calmaria e a tempestade. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme, ou seja, a ideia dele está muito bem pontuada. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem, ou seja, o espírito encarnado, vai oscilar na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. Então, vai oscilar. Aconteceu alguma coisa, perdi um pouco a fé. Está calmaria, já ganhei um pouquinho de fé. Então, ficamos lá oscilando na intranquilidade. O que será mais que vai me acontecer? Então, daí é isto. Se muitas vezes pegamos um consolo para uma situação difícil, não vamos esquecer que os consolos são fundamentais. Mas nós precisamos estudar doutrina espírita, habilitar o nosso discernimento para enfrentarmos melhor as lutas da vida. Sim, eu sei exatamente isto, não é? Prova, expressão, claro, vamos nos ressentir emocionalmente, quando temos coração de pedra. Mas a fé do espírita é a fé que se apoia na razão. Eu creio, porque faz sentido para mim. Eu penso sobre a questão e é uma resposta que me faz todo sentido. Então, a fé é aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer momento da humanidade. Continua o nosso Emmanuel dizendo: a consciência obscura ou tisnada, ou seja, manchada, perturbada, inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, porque consciência obscura é aquela que tomou decisões erradas. Então, vai ter que reparar os erros que cometeu, não é? Inclina-se invariavelmente para as retificações, ou seja, para as correções que se fazem necessárias, em cujo serviço podem nascer novos débitos, se voltarmos a escolher mal. Quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Então, precisamos ter a nossa vontade nutrida pelo Evangelho. Não, eu quero, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Eu vou focar a minha vontade no que me convém como espírito imortal. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, de Paulo, né? Que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Então, se nós estivermos escolhendo bem, é porque a nossa fé está sendo lúcida de nos levar no caminho da retidão. Maravilha, né? Graças a Deus. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor Jesus, pelas oportunidades que nos são oferecidas diariamente para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para nos fortalecermos em nossa fé, testemunhando o que já sabemos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos e nos lembrarmos da prece, Jesus.
Abençoa os nossos esforços, nosso anjo guardião, nossos afetos, nossos lares. Mas, igualmente, Senhor, abençoa todos os lares do mundo, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor Jesus, sempre te pedimos, pelos nossos irmãos em sofrimento. Abençoa-os, Senhor, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos permaneçam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá. Muita paz a todos.